minutos, com Ah, quanto de compreensão? peraí, deixa eu ver, eu tirei foto aqui, deixa eu ver se eu acho que. A compreensão acho que foi, eu acho que 75, 80, algo assim. Que eu tava viajando, aí eu tirei foto do resultado. Legal. Então, 700 com 70% já é um resultado de 10 semanas, ou seja, o resultado de uma mentoria, né? Mas para você que tem mais facilidade, é só o começo, né, Fernando? Isso. Aqui, ó, deu 724, 70 pontos. Isso. Foi Então, eu vou te 70. passar uma série bastante complicada essa semana, e aí vamos ver como é que você reage aí no negócio. Vamos. Tá? Você vai colocar teu metrônomo no 45. Deixa eu colocar aqui. Você vai pegar o texto distorcido 1. Certo. Achou? Achei aqui. Metrônomo no 45. Você vai ler uma vez. Eu coloquei no 45, mas se a gente entender que está muito rápido, tá? Isso aqui é um texto. Seu olho vai diminuir e aumentar a pupila, tá? Tá certo. Ou seja, como o texto ele é de difícil, né, assimilação, no caso não no conteúdo, mas na escrita, é como se você estivesse correndo na areia, né? E com um saco ou uma lata de areia na cabeça. Certo. Então vai ser puxado, você conseguir correr na linha, né, dentro do tempo e ainda entender o que você está lendo, visto que é um texto. Vamos lá, vamos fazer? Vamos lá. É uma leitura só. Você me avisa se estiver muito difícil aí. Tá certo. O que você achou do 45? Deu para ler, mas foi no limite. Uma ideia. Uma ideia que você lembra que estava aqui no texto. Esse texto eu já tinha feito ele, então eu vou lembrar bastante coisa assim dele. Eu Não, tinha só quero feito ele. uma. Ah, tá. Ele fala sobre o leitor dinâmico. Ele compara a pessoa que A lê. ideia completa, né? A pessoa que lê 300 a 500 palavras, o de 500 a 700 e o de 1.000 a 1.700 palavras, que é o iniciante, Ainda o intermediário uma avançado. ideia. Vou dar um exemplo. A leitura dinâmica é mais que velocidade. Também, né, Também. trabalha a compreensão. Aham. Eu Como? preciso de uma ideia completa, não tipo Entendi. um entendeu? Entendi. Conhece o Patropi? Sei. Já vi. Ele era bom, viu? Para poder explicar Responder? ali, ele desenvolvia muito, viu? Aham. Vamos lá, uma ideia. Ele fala que não só a velocidade é importante para a leitura, quanto na leitura dinâmica, quanto a compreensão. Mas isso aí foi o que eu disse, foi o que eu acabei de dizer, Isso. né? E aí Era uma ideia sua. ele segmenta em três níveis: o iniciante, o Uma intermediário, ideia. Uma ideia. O leitor dinâmico lê pelo menos 3 vezes mais rápido que um leitor comum. e tem a compreensão de Não, 70% do. acabou, é só isso. Ah, Eu quero uma ideia. uma ideia é que o iniciante lê de 300 a 500 palavras E você e. trouxe uma ideia, mas trouxe uma ideia distorcida. Com número. O leitor 300 comum palavras, né? lê
entre 150 a 150. 250 palavras por minuto. Isso. E a compreensão de 30%. Você fez igual para Trupe. Você não é ruim, você é um cara bom. Por isso que eu estou brincando contigo, que não vai te deixar tímido. Mas você enrolou, ainda trouxe uma ideia fora de contexto. Né? Tá. Uma outra ideia, última chance, hein, Certo. Fernando? O leitor intermediário lê de 500 a 700 palavras por minuto com compreensão de 50%. Tá, Uma muito ideia? comprido. Muito comprido, mas ainda distorceu. O leitor mediano lê de 400 a 700 palavras por minuto. 400 a 700. Se você quisesse trazer uma outra ideia, você poderia dizer assim, que um leitor mediano entende em torno de 50% que ele lê. Entendi. Então, aí o último, que seria o avançado, entende 70%, na velocidade de 1.000 a 1.700. Essa eu me lembro do número. Pegasse o que você disse e escrevesse, o cara ia pensar que você tinha tomado de uma dose igual o Lula. Né? Então, o Lula tá uma zona. Então, o leitor por último aí... Como é leitor por último? O leitor dinâmico lê entre 1.000 a 1.700 palavras por minuto. Certo. Para não dizer que eu não lhe dei uma chance, uma outra chance, você vai ler a próxima folha. Certo. Mas você pegou pelo menos a ideia? Eu estou brincando aqui, né, para ficar descontraído, mas eu tenho que trazer uma ideia assim, com início, meio e fim, né? Geralmente artigo, sujeito, predicado. Certo. Uma ideia completa, fechada, inteligível, concisa, clara, direta, que está aqui no texto. Tá? Aí você vai ler a folha 2. Tá certo. Vou colocar o metrônomo aqui. Tá? E eu lhe ajudei, ainda falei umas 3 ideias para ver se... Mas agora você pegou o fio da meada. Uhum. Tá? Só que agora é na folha 2, é um texto do mesmo assunto, tá? Mas é um texto diferente, esse aí. Você segura no 45, quer baixar para 40 ou quer aumentar para 50? Não, ou abaixar ou manter. É você que manda, lógico, aí, né? Você é que sabe seu limite. Vou fazer 40 aqui, como é a primeira vez desse modelo, aí eu acho que 40 é mais prudente. Tá bom, então no 40, pode ler. Uma ideia. Que ler devagar não necessariamente melhora o entendimento do texto. Pronto, é uma ideia. Ler devagar não significa que você vai entender mais. Isso. Tá? Outra ideia. Que é uma premissa errada, que leitura dinâmica você sacrifica a compreensão pela velocidade. Ótimo. Aí eu Fernando. Só que é só uma ideia, tá, Fernando? Eu pedi 2 só para ter certeza que você entendeu. Aí são 10 páginas. Você lê uma vez, fala uma ideia, vira a folha, lê com o metrônomo, regula a velocidade, traz uma ideia, vira a página, lê uma vez, regula a velocidade, traz uma ideia. Você vai até a folha 10. Tá? Certo. Em 10 minutos, dá para você fazer umas 2 vezes. Você vai ficar a semana toda treinando isso, você vai perceber que não vai esgotar. Tá? Vamos ler a 3? Vamos. O objetivo desse exercício: treinamento da percepção integral, então, estimulação do hemisfério direito, né? Você faz um trabalho com a pupila, né? Você pressiona, né? Às vezes, diminuindo ou aumentando a entrada de luz, né? De acordo com o grau de entendimento ou percepção do símbolo, e principalmente compreensão automática, que você tem que entender na hora que o metrônomo bate, não deixa de ter ganho de velocidade, você vai aumentar o metrônomo, e retenção, você tem que ensaiar a lembrança de alguma coisa do que foi lida.
O desafio, assim, você, na hora que você está lendo, você fica também. Você está lendo e está tentando armazenar a ideia. É interessante. O nome disso é pré-ocupação, né? Ah, Então, tem duas palavras na palavra preocupação: pré, e a segunda é ocupação, ou seja, você ocupa antes da hora. Então, isso é o medo, né? Então, você tem medo de não lembrar nada, e aí você tenta fazer uma seleção de alguma coisa para, na hora de falar, ter uma carta na manga. é isso. Mas o bom é você deixar a coisa rolar espontaneamente. De preferência, sem fio pendrive do Brainwave. Eu estou escutando aqui. Olha, você é chique mesmo. Então, acho que não teve nenhum aluno que colocou o Brainwave aí no fone de ouvido durante a aula. Ajuda muito, porque você vai treinando o cérebro a ficar entre 4 a 7 Hz. Tá? Você pegou o pendrive e colocou no seu drive? Isso, eu coloquei no computador, aí eu deixo rodando aqui de som de fundo, e daí a gente conversa, e daí fica baixo aqui. Na hora que eu tô no exercício, eu coloco o metrônomo no celular, aí roda tudo junto. Texto 3, então. Tá certo. Essa aula é inédita, tá, Fernando? Tá Você foi certo. o primeiro a fazer essa sessão, tá? Boa. Então, capricha aí. Texto distorcido 3. Uma ideia? Que a leitura dinâmica ela estimula você continuar lendo, porque como é porque agora eu vou explicar Não é muito bem. palestra, não, Não é, É. mas não é palestra, não, é uma ideia. Né? Tá certo. Então, tenta trazer uma ideia aí. O texto do texto. A ideia tá aí, e tem essa ideia, claro, mas deixa lá com 5 a 9 palavras, de acordo com o método George Miller. As pessoas que não gostam de ler é porque elas não aprenderam a ler. Aí você pegou a principal ideia, né? Então, as pessoas que dizem não gostar de ler porque não aprenderam a ler. Isso. Outra ideia, né? Procrastinamos a leitura porque procrastinamos o que não gostamos. Justamente. Ou o que não sabemos fazer. Isso. E à medida. Aí, mas aí deixa eu falar. Aí você vai até o 10, quando você voltar nele, você já vai ter. Eu já sei, esse aqui eu já tenho mais uma ideia para ele. Então você vai na folha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada folha você termina, respira, traz uma ideia, vai para a próxima. Metrônomo, nunca igual. Coloca no 40 e vai direto. Não, coloca no 48, tenta. Não, foi muito. Baixa para o 45. Não, deu certo, vou colocar no 52 agora. Mesmo que eu perca um pouquinho, mas eu vou forçar a minha barra. Não, esse eu vou fazer relaxado, vou fazer no 40. Certo. Sempre mexendo no metrônomo, certo? O exercício de aquecimento do olho você aprendeu? Uhum. Então, você faz 20 segundos horizontal, 20 segundos vertical, 20 segundos horizontal. Isso. Antes de começar a série de 10. Isso é treinamento nível avançado, viu, Fernando? Certo. Eu estou fazendo um aquecimento. Não vai tentar treinar com seu filho de 10 anos, não, que vai, coitado, vai pirar, viu? Isso aí é para quem já fez aí pelo menos 10 aulas aí de leitura dinâmica. Quando eu estou fazendo um aquecimento, eu estou fazendo a 180. 180. Dá para fazer até 240. Eu faço no 580. Isso. Às vezes assim, eu sinto que fica mais. Quando eu estou regular no treino,
Eu sinto que fica mais fácil fazer o aquecimento mais rápido. E com o Brainwave, melhor ainda. Se você tomar um acetil L-carnitina meia hora antes, você vai pensar que é o super-homem, vai querer sair voando, entendeu? Então, você fica com o cérebro eletrizado, né? E é empolgante, porque na hora que você troca pelo livro, né, ele libera endorfina, né? Porque ele mexe, a leitura é o melhor exercício que existe para o cérebro. Às vezes, Ok? assim, quando eu engato num livro com o metrônomo, eu leio 2 horas, 3 horas direto. Eu Às ia vezes, passar, desculpa, mas eu ia passar essa lição agora, né? Então, você já passa, já está fazendo. Então, são duas lições, lembra? Uma de 10 minutos e uma era tentando explicar o que leu. Você não precisa mais parar para explicar. Por quê? Porque todas as sessões daqui para frente você explica o que você lê. Não é isso? uhum. Então, palavra distorcida, meias palavras, palavras invertidas, palavras embaralhadas, todas elas vai ter o mesmo princípio. Tá? Só que a diferença é que você vai também ler com o metrônomo. Só que eu preciso que você mensure suas sessões. Como Por assim? exemplo, eu vou ler 10 minutos. Certo. Tá? Coloquei o metrônomo. Quantas páginas eu li? Quer fazer uma brincadeira? Ó? Se uma página tem, em média, uma linha, 12 palavras em cada linha, e eu estou com o metrônomo no 40, significa que eu vou ler quantas palavras por minuto? Como é que é a conta? Isso aí quem é bom de ser a Dilma. Né? Se cada linha tem 12 palavras, eu coloquei o metrônomo no 40, eu estou lendo quantas palavras por minuto? E eu não faço. E agora esse É cálculo aí ficou. facinho, né? Ó, 40 vezes 12. São 12 linhas, 12 Deu, palavras em cada linha, 40 linhas por minuto, né? Não são 40 batidas por minuto? sim, São daria 40 batidas, uma batida por linha, cada linha tem 12, 40 vezes 12, 480. Tá bom 480. para você, 480? 480 páginas daria? Palavra Não, por minuto. palavras por minuto. Tá bom? Tá tranquilo. Não, para mim não. Não? Não, Por quê? 400 palavras por minuto é muito pouco, pô. Não, então, tá tranquilo, e por isso que eu falei, tá Né? tranquilo. Então você vai começar a aumentar. Pra você ter uma ideia, se você começar no 40 e aumentar um toque por dia, em um mês você está treinando no 70. Certo. Olha que mágica. Você já ouviu falar em como é que cozinha um sapo? Tem ele vivo, sem ele pular da panela? Como? Põe ele na água fria, o sangue dele acompanha a temperatura da água, a água vai começar a esquentar. Quando a água ferver, ele não tem força para se salvar. Ou seja, se você aumentar um toque do metrônomo por dia, não importa com quanto você começou, tá? Mas isso só é possível para quem já fez os outros exercícios, tá? Agora, 70 vezes 12 dá quanto? 70 vezes 12? É que eu vou recorrer a 840, né? 840. Precisa não, né, Fernando? Precisa de calculadora, não. Isso aí é o vício do aplicativo, hein? Aí deu 840, já tá legal. 840 já tá bom. Ou seja, um mês e meio, você está lendo 840 palavras por minuto. O que significa 840 palavras por minuto? Vamos entender. Uma página tem 300 palavras. 300, 350. Dá quase o quê? Dá quase 3. Vamos por duas? 2 páginas por minuto, vezes 60 minutos, 120 páginas por hora. Eu estou lendo um livro em 2 horas. De mais ou menos 240 páginas. Tudo bem? Tá bom. Já melhorou. Mas se você continuar subindo um pontinho, dia sim, dia não, cada 2 dias eu vou aumentar mais um ponto. Né? Em 2 meses, você já está em 100. É Dá isso? pra. Uhum. Dá quantas palavras por minuto? 100 vezes 12 dá 1.200, né? 1.200 palavras. É a nossa proposta da mentoria.
lê 1.200 palavras por minuto com mais de 70% de compreensão. Dá 1.200 por minuto, dá mais ou menos aí umas 4 páginas. 240 páginas por hora. Tá bom? Tá excelente. Ou seja, dá para ler um livro por dia. Depende de mim? Não, depende do aluno treinar. Depende da técnica. Não, a técnica funciona. Funciona, né? Agora, você tem que acreditar em mim? Eu tenho que acreditar em mim mesmo. Tem que acreditar nos meus alunos? Tem que acreditar nos caras que falam mal? Nenhum deles. Só naquilo que você vê no espelho. E você já está nesse ponto agora. Agora, daqui para frente, é só aula assim. Tá certo. Tá? Então, capricha aí que eu estou acreditando que você vai chegar nas 2.400. Eu também tô obstinado aqui a passar esse limite. Você tem concurso para fazer? Não tenho, agora não estou estudando para concurso, não. Eu leio Tá mais. tranquilo, né? Só treinamento da habilidade mesmo. Eu leio mais para fortalecer, né? O cérebro. Claro, Assim, as ideias, o brainstorm, discernimento, velocidade do pensamento, raciocínio, tomada de decisão. Tudo isso a leitura ajuda. Eu acho engraçado, porque assim, eu pratico muito esporte, né? E aí, para mim, esse exercício aqui, ele funciona como um exercício para o corpo, né? Só que para o cérebro. Quando eu fico sem um tempo legal. Então você vai virar sem treinar, eu sinto, parece que o cérebro tá arrastando. Aquele homem que o Leonardo da Vinci desenhou? O meu nome é Triunvirato? Eu não me lembro o nome, mas eu sei. Mas você já viu, né? Sim. Tá com os braços assim, aí vem uns negócios assim. Parece, tá bom. Então é isso, até o próximo. Até mais, James. Abraço.